Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Você que é aluno do terceiro ano, eu trago para você uma videoaula feita com muito cuidado, com muito capricho e com a experiência de quem já conta com 30 anos de trabalho no ramo da matemática. Essa é a segunda aula que eu trago aqui nessa série de videoaulas sobre distância entre dois pontos. Esse tema faz parte do plano de curso de 2022 e é um tema muito interessante, muito cobrado. Eu já postei uma videoaula nesse canal, nessa playlist, e trago a segunda, uma videoaula bem esclarecedora. Eu acho que você vai gostar. Vou trazer aqui um primeiro exemplo. Determinar a distância entre os pontos de coordenadas menos 2 e 5 e B de coordenadas 4 e menos 3. Então a resolução desse problema pode ser feita por dois caminhos. Um deles é o Teorema de Pitágoras. A gente cria um triângulo no gráfico e procura a hipotenusa, que é a distância entre esses pontos, no caso deles serem inclinados. No caso de serem verticais ou horizontais, basta contar os intervalos, né? A fórmula que a gente utiliza é essa aqui, olha. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado. O que quer dizer xb menos xa? Às vezes a gente vê x menos x0, x do último ponto menos x do primeiro ponto, mais yb menos ya ao quadrado, que quer dizer y do segundo ponto menos y do primeiro ponto. O x é sempre o primeiro, a abscissa aqui. O y é sempre o segundo, a gente chama também de ordenada. Então, ou a gente utiliza essa fórmula, ou também a gente utiliza essa, olha, DAB ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais xb menos xa ao quadrado, sem a raiz quadrada. Por quê? Porque se você eleva os dois lados ao quadrado, a raiz quadrada evapora. Então você pode trabalhar ou com essa fórmula, ou com essa que na verdade são iguais, 6 e meia dúzia, né? Só estão em formatos diferentes, porque essa foi elevada ao quadrado, as duas partes da equação. Então vamos aqui encontrar essa distância. Quando diz xb menos xa, você pega aqui o x desse ponto, que é 4, e diminui o x desse ponto, que já é negativo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um menos que é da fórmula, que é esse aqui, e tem um menos que é do 2. Então isso aí vai, tanto na fórmula quanto na outra, vai ficar a mesma coisa. Aqui, veja bem, 4 menos menos 2 vira 4 mais 2, né, que são 6. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Mas menos 8 ou mais 8, quando você eleva ao quadrado, dá o mesmo resultado. Então já coloquei aqui mais 8. Poderia colocar aqui entre parênteses menos 8 e elevar ao quadrado, que daria a mesma coisa. Então a distância de A até B, 36 mais 64, que dá 100, cuja raiz quadrada é 10. Aqui nesse caso de medida de comprimento, somente mais 10. Agora, se eu passar por esse caminho, a mesmíssima coisa. Olha, menos por menos mais, 4 mais 2, 6. Aqui eu tenho menos 3 com menos 5 daria menos 8, mas nem vou colocar, porque a hora que eu elevar ao quadrado dá 64. Da mesma forma, DAB ao quadrado é igual a 100, então DAB sem ser ao quadrado é igual a 10. Aqui são dois caminhos para se chegar ao mesmo lugar. Vou jogar também aqui para você no gráfico, para você entender direitinho como que funciona. Veja, o primeiro ponto aqui sai do menos 2 no eixo X e sobe até a altura 5 no eixo Y, porque sempre a ordenada aqui, o segundo númerozinho, tem que ser colocado em relação ao eixo Y. Esse é o ponto A. O ponto B sai do 4 e desce até a altura menos 3 aqui no Y. O pontinho está aqui, o nosso ponto B. E a distância é essa, né? Aqui é o ponto B. A gente pode criar um triângulo e veja que isso é nada mais, nada menos do que o Teorema de Pitágoras. Se eu pegar aqui, esse cateto mede 6, olha ele ao quadrado aqui. Esse cateto mede 8, olha ele ao quadrado aqui. Então, isso aqui nada mais, nada menos do que utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa, que está inclinada. Quando estiver na vertical é só contar a distância, quando estiver na horizontal, mesma coisa. Quando os dois pontos formarem um segmento de reta inclinada, aí você apela para o Teorema de Pitágoras, ou para essa fórmula, que na verdade é o Teorema de Pitágoras disfarçadinho aqui, né? Agora, a gente vai pegar para valer.
caiu essa questão aí na prova da Fundação Getúlio Vargas e aparentemente é uma questãozinha simples, mas olha que você pode aprender muito com ela. Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse de C só para organizar. E veja que esses 3 pontos precisam ser equidistantes desse ponto que não tem valor nem para o x nem para o y. Vou chamar isso aqui de D. Então, como eu disse anteriormente, a formulazinha para cálculo de distância entre 2 pontos pode ser essa, né? xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Então, primeiro eu vou procurar a distância do ponto A ao ponto D. Então, DAD é igual a x² mais y². Mas por que a fórmula está grandona aqui e deu pequenininha aqui? Porque quando a gente diz xb menos xa, veja bem, se eu pego esse x, tiro zero, não tiro nada, continua x². Se eu pego esse y, né, e tiro o y do início aqui que é zero, não tiro nada, continua x² e y², porque esse ponto é 0 e 0. Já a distância do B até no D, B até no D, vai ficar x menos o x do B, que é 3, y menos o y do B, que é 2. E para resolver isso aí, a gente faz o chuveirinho, né? Ou então pode ser que você já tenha memorizado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não memorizou, é só fazer o chuveirinho. x², x por menos 3, menos 3x, menos 3 por x, menos 3x, e menos 3 por menos 3, mais 9. Reduzindo os termos semelhantes, menos 6x mais 9. Eu venho aqui, coloco x² menos 6x mais 9. No caso do y aqui, mesma coisa. Ou faz o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou faz o chuveirinho. y², y por menos 2, menos 2y, menos 2 por y, menos 2y, e menos 2 por menos 2, 4. Reduzindo os termos semelhantes aqui, y2 menos 4y mais 4. Então, eu tenho aqui o resultado da distância do A até no D, do A até no D e do B até no D. E como é que distante, essa distância tem que ser equivalente, tem que ser a mesma. Eu posso dizer que a distância do A até no D é a mesma distância do B até no D. Por quê? Porque é equidistante, né? Então, do A até no D é a mesma distância do B até no D. Com isso, eu posso pegar x² mais y² e dizer que isso é y2, que é esse camarada, mais x2, que é esse, menos 6x, menos 4y, 4 com 9, 13, mais 13. Quando a gente simplifica, simplifica. Então, cortei esse com esse, cortei esse com esse, porque se esse vier para o primeiro membro, ele vem negativo e anula esse, né? Sobrando assim, trazendo para antes da igualdade 6x, 4y positivo, que eu trouxe para antes da igualdade, e deixo 13 depois da igualdade. Agora, eu vou procurar a distância do C até no D, do C até no D, que vai ser x menos 2 ao quadrado, y menos 5 ao quadrado. Porque a gente pega xb menos xa, ou seja, o x do último ponto menos o x do primeiro. O y do último ponto menos o y do primeiro. E aí a gente vai lá, faz o chuveirinho, x2, menos 2x, menos 2x, e 2 vezes 2, 4. Reduz os termos semelhantes. Agora vamos à segunda parte, a parte do y. Chuveirando aí, y², y vezes menos 5, menos 5y, menos 5 vezes y, menos 5y, menos 5 vezes menos 5, mais 25. Reduz os termos semelhantes. Então, agora eu posso dizer também que a distância de D até A, ou de A até D, desse até esse, é a mesma distância do C até D, porque são equidistantes desse ponto D. Então eu vou pegar DAD, que é esse camarada que vale x2 mais y2, e dizer que ele é igual a essa ladainha aqui, né? y2 mais x2, menos 4x, menos 10y, 4 com 25, 29. Simplificando, simples vai ficando. Vamos cortando de um lado e do outro. Trazemos esse 4x, ele vem positivo. Trazemos o 10y, vem positivo, que troca de lado, igual 29. Veja que eu tenho duas equações. Eu posso montar um sisteminha de equações do primeiro grau. Eu posso optar aqui,
tem várias formas de resolver. Eu vou resolver pelo método da adição ou subtração, né? Tanto faz. O que eu posso fazer para esse x anular esse? Eu multiplico esse por 3 e multiplico esse por 2. Multiplicando esse por 3 dá 12x, 3 vezes 10y, 30y, 3 vezes 29, 87, porque 3 vezes 30 é 90, tira 3, 87. E para eu achar um 12x negativo aqui, para eliminar esse, eu multiplico essa equação por menos 2. Menos 2 vezes 6x, menos 12x. Menos 2 vezes 4y, menos 8y. Menos 2 vezes 13, menos 26. Aí eu aplico o método da adição ou subtração. Simplificando, simples vai ficando. 30y tira 8, sobra 22. 87 tira 26, sobra 61. Y é igual a 61 sobre 22. Achei o valor do y. Vou lá, substituo ou nessa ou em qualquer equação dessas aqui, dá certinho. No lugar do y, 61 sobre 22. Olha, 10 vezes y, 10 vezes 61 sobre 22. Agora, eu vou ter que fazer esse produto aqui. Se eu pegar 10 vezes 61, dá 610. Dividir no meio, 305. Se eu dividir 21 ao meio, dá 11. O menor múltiplo comum aí é o próprio 11, porque aqui tem 1, né? Então 11 por 1, 11 vezes 4x, 44. 11 por ele mesmo, 1 vezes 305, 305. 11 por 1, 11. Vezes 29, 10 vezes 29, 290. Com 29, 319. Pego aqui 44x igual 319 menos 305, que dá 14. Se 44x dá 14, 22x dá 7. Partir ao meio, né? X é igual a 7 sobre 22. Então, tenho agora a solução, que é 7 sobre 22, que é o valor do x, né? Que vem sempre antes que o y. E o valor do y, 61, 22 avos. Vou mostrar também para você no gráfico. Veja como que fica. Ó, vai ficar muito bacana. Primeiro eu vou colocar esse ponto 0 e 0, chamar de A. Esse 3 e 2, chamar de B. E esse 2 e 5, chamar de C. E agora eu tenho que localizar esse ponto D. O ponto D, ele tem a abscissa 7 sobre 22 e a ordenada 61 sobre 22. E veja que a distância tem que ser a mesma aqui, desse ponto a esse, desse ponto a esse e desse ponto a esse. Olha que desenho bacaninha, não é mesmo? Esse aqui é o ponto D, que é equidistante do C, do B e do A. E assim eu encerro essa videoaula te convidando a se inscrever aí no canal para acompanhar. Vou esse ano de 2022 estar publicando videoaulas de todos os conteúdos que está aí no nosso plano de curso.